E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror, que hoje sem dúvida está muito feliz porque o ambiente está perfeito para ele. Porque hoje a gente vai falar dessa obra aqui, do Harold Schachter, ou algo do tipo, raio de nome complicado, e o Eric Powell. A gente vai falar de Ed Gein. Cara, é simplesmente uma das melhores obras que eu li nos últimos tempos. Já entrou 2024 sendo a melhor obra que eu li até agora. Mas 2024 mal começou. Amigos, eu já li muita coisa nesses poucos dias em que 2024 começou, tá? E essa obra vai ser difícil perder o posto, vou dizer para vocês. Como eu falei no vídeo de aquisição que eu postei não faz muito tempo, quem acompanha o canal já percebeu que eu tenho um certo gosto por esse tipo de publicação, né? Por quadrinizações de crimes reais e tal, né? True crime, como as pessoas gostam de falar, que crime real é isso aí, não gosto muito dessas firulas não. Eu gosto muito disso. Eu tive um outro canal no YouTube que era muito direcionado a esse tipo de assunto. Sou uma pessoa que consome muito esse tipo de literatura, né, sobre fantasia, horror, sobre arqueologia, sobre crimes, né, serial killers e tal. Eu tenho um bom material aí na minha estante, eu já li muita coisa. Inclusive conhecia, né, já muito bem o caso do Ed Gein. Acho que a maioria das pessoas conhecem de uma maneira ou de outra. Tem gente que conhece o Ed Gein, sabe quem ele foi, sem nem saber o que sabe, né? É curioso. As pessoas sabem porque viram algum filme, alguma coisa, ouviram falar, mas não tem verdadeira ideia. Mas ele é, infelizmente porque isso não devia acontecer, acabou se tornando meio que personagem da cultura pop mundial, né? Inspirou muitos filmes, Massacre da Serra Elétrica, né? Esses caras todos, Silêncio dos Inocentes, também tem toques do Gein, muita obra, né? Foi Psicose, muita obra de terror icônica tem lá no seu cerne, na sua gênese, né, o que o Ed Gein fez. Eu achei, sinceramente, até comentei isso com meu amigo Cássio. Cássio, que é o alter ego aqui do nosso querido mestre do terror. Vamos virar aqui, ó. Olha pra cá. Belezinha? Até comentei com o Cássio também adquiriu essa obra. Eu não tenho ideia quando ele vai publicar o livro falando dela, tá? Talvez quando essa publicação aqui desse vídeo sair, o Cássio já tenha lido e feito o vídeo dele, e o vídeo dele saia antes do meu. Vai saber. De qualquer maneira, eu sei que o Cássio comprou, eu ainda fiz um comentário no Instagram quando ele publicou lá, no qual eu comento com ele que eu considerava que eu sabia basicamente tudo o que havia para saber sobre o Ed Gein, mas que ao ler essa obra eu descobri que tinha muita coisa que eu ainda não sabia. É incrível como uma boa pesquisa e a preocupação em te dar detalhes traz muita coisa, agrega muita coisa, né? E como eu já tinha dito, eu gosto muito desse tipo de obra. Eu tenho outras aqui. Eu tenho o Assassino do Green River, eu tenho Meu Amigo Dahmer, eu tenho outras publicações voltadas para esse tipo de conteúdo. E toda vez que eu ver um material desses, eu compro. Todos são da Dark Side. A Dark Side, né, tem todo esse lado, gosta de fazer esse tipo de publicação voltada para o horror e tal, com aquele capricho que a Dark Side sempre tem, a capa dura, as guardas bem trabalhadas e tal. Os dois autores são bem conhecidos nas suas respectivas áreas, né? O Harold, eu tenho inclusive um livro dele aqui, Anatomia dos Assassinos, se não me engano, Anatomia dos Serial Killers, uma coisa assim, é um livro fantástico, que também saiu pela Dark Side, se não me engano. E o Eric Powell eu conheci principalmente pelo Goon, no qual já tem vídeo aqui no canal. E é até curioso ver um cara que fez aquele personagem com aquela pegada 100% humor envolvido num projeto tão pesado, né? A arte é muito boa. O Eric Powell é um excelente artista, a gente sabe. Ele desenha com muita realidade, com muita propriedade. Os desenhos ficam bastante realistas.
E mesmo assim, ele sabe lançar aqui e ali um pequeno tom, uma pequena, digamos assim, uma pequena sombra, uma pequena cena que não nos deixa esquecer que estamos lidando ainda com uma obra em quadrinhos. Aqui o livro conta desde a, né? Eu falo o livro, né, cara? Porque é o que é um quadrinho, mas é um quadrinho com uma pegada biográfica muito grande. E ele conta desde a infância do Ed Gein, que eu já tinha lido a respeito, mas aqui traz uma riqueza maior de detalhes, principalmente da relação com o pai dele. O material que eu havia lido a respeito da relação que ele tinha com o pai era bem mais ralo. E, claro, com a mãe. A relação dele com a mãe foi extremamente determinante para qualquer coisa que o Gein pudesse ter feito na sua vida, né? Digamos assim que o que ele foi, o que ele se tornou, não há a menor dúvida de que tem a ver com o tipo de família que ele tinha, com o tipo de vida que ele levou, principalmente, né, com a sua mãe, né? A mãe dele era uma fanática religiosa descontrolada, né, totalmente perdida e sem noção. Ela queria que os filhos fossem tementes a Deus, que fossem tão fanáticos quanto ela. Ela não permitia que eles tivessem contato com outras pessoas, que ela acreditava que todo mundo era impuro. E o Ed Gein teve sua mente aos poucos sendo moldada nisso. Ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão não era da mesma maneira tão influenciável, vamos dizer assim. Ele tentou escapar das amarras, né, opressoras que a mãe dele instituía, né? Infelizmente para ele essa tentativa não foi bem sucedida, de maneira muito trágica. Aqui é uma cena na qual relata um abuso que o Ed Gein teria sofrido. O autor explica depois nos apêndices da obra que essa cena é mais uma possibilidade, vamos dizer assim, é mais uma coisa que pode ter acontecido, que poderia ter acontecido. Não há fatos comprobatórios que realmente corroborem que isso aconteceu, mas desconfia-se que pode ter acontecido. Aos poucos a mente do Gein foi soltando, ele foi ficando cada vez mais estranho, ele foi ficando cada vez mais perdido, né? E a mãe dele era simplesmente, absolutamente tudo o que havia de importante para ele, e nada mais importava. Quando o pai dele morreu em casa, praticamente só assistiram o pai morrer, não havia nenhum carinho, nenhum amor pelo pai. Aqui está alguém, dá para pensar no que ele está fazendo, né? É fácil imaginar, fazendo coisas de adolescente, por assim dizer, só que olha o que ele está usando como referência, né? Um livro didático com um aparelho reprodutor feminino. Né? Difícil encontrar inspiração assim. Em suma, essa obra traz detalhes sobre a vida do Gein que eu mesmo não desconhecia. Né? O Ed Gein, ele, como a maior parte dos serial killers mais conhecidos, mais famosos, ele tem uma vida que a gente considera aberta, ele tem uma história de vida que a gente considera totalmente pública. A gente acaba sabendo de muita coisa, né? Porque não há quase segredos na vida desses caras depois de um tempo. Né? Eles acabam ganhando apelo popular, as pessoas se interessam e tal. Mas é incrível a riqueza de detalhes que tem aqui, né? Como da morte da mãe dele, quando a mãe dele teve um derrame e mais tarde acabou falecendo um tempo depois. E isso acabou por selar de vez o destino do Ed, porque ele perdeu 100% do controle, né? Do pouco controle que ele ainda tinha sobre a própria mente, né? E é muito curioso, né? Até vou voltar aqui para relatar. Essa história eu já conhecia, aqui ela é tratada com mais detalhes. Como eu disse, o irmão do Ed começou a perceber que a mãe deles era uma
uma doida, né? Era uma influência nefasta. E ele tentou se afastar, ele tentou fugir da casa da família, inclusive até tentou convencer o Ed a fazer o mesmo, né? A abandonar a mãe. Mas ele acabou nunca conseguindo ele mesmo abandonar ela porque ele morreu. O Ed afirma que foi um acidente, que ele morreu num incêndio que eles haviam provocado com intenção de fazer é, controle ali de plantação e tal, que não foi um acidente, que eles se separaram, né, durante a tentativa de controlar as chamas e que daí o irmão dele acabou morrendo. Mas quando a polícia foi até a casa dele, ele levou os policiais direto até o corpo do irmão dele, sem ter nenhuma sombra de dúvida, o que desmentia totalmente, colocava em dúvida totalmente a informação que ele mesmo havia dado de que ele havia se perdido do irmão e não sabia onde o irmão estava, né? No entanto, ele sabia onde estava e levou os policiais até lá sem titubear por nenhum segundo. Desconfia-se até hoje, então, que talvez o irmão do Ed Gein tenha sido a primeira vítima dele, né? É bem provável, eu diria, pelo que dá para saber. O livro faz um trabalho fenomenal em situar, né, a HQ faz um trabalho fenomenal em situar a época em que as coisas estão acontecendo, o mundo, o universo em que o Ed vivia, e demonstra o quanto ele decaiu ainda mais para o fundo do poço depois que a sua mãe morreu. Ele continuou morando na fazenda da família, só que agora vivia sozinho. Se ele teve um breve período em que ele foi feliz como nunca antes havia sido, porque era só ele e a mãe dele, ele não tinha que dividir a mãe dele nem com o irmão dele, né? Depois que o irmão dele faleceu, ele agora vivia nas trevas totais, né? Foi quando ele acabou se lançando aos crimes que o fizeram infame, né? Que o fizeram malditamente famosos, em que ele acabou matando duas mulheres e se descobriu as incursões que ele fazia aos cemitérios para pegar partes dos cadáveres que ele usou para confeccionar móveis, confeccionar máscaras, né, confeccionar fantasia. Ele se vestia de mulher usando partes do corpo, usando a pele das pessoas, daí a inspiração para o Letterface, por exemplo, né? E aparentemente o Ed Gein fazia tudo isso por uma compulsão sexual gigante, já que a mãe dele, com aquele fanatismo religioso todo, era uma das coisas que ela mais reprimia nele, né? E ele buscava a mãe dele também, aparentemente, através de cada um desses atos. Ele via a mãe dele em mulheres idosas que o atraíam, e ele, quando se vestiu com as partes do corpo dessas mulheres, nas quais ele usou para fazer uma roupa, ele parecia estar querendo voltar à mãe dele, retornar à mãe dele, né? Parecia estar querendo ser a própria mãe, ter ela de volta, né? Um comportamento, é claro, absurdamente maluco, né? Mas totalmente condizente com um cara capaz de fazer as atrocidades que ele fez. O final da vida do Ed Gein foi num hospício, né? Numa casa de recuperação prisional lá para os criminalmente insanos. O Ed parecia completamente feliz em estar lá, ele parecia achar que lá era o melhor lugar para ele, mas curiosamente, mais pro fim da sua vida, ele começou a lutar contra isso e começou a pedir para que ele fosse solto, começou a tentar conseguir sua liberdade. Ele não queria mais ficar lá, embora ele nunca tenha sido solto. Ele terminou a sua vida, né, nesse tipo de casa de recuperação. E embora ele também demonstrasse o medo de encarar o mundo novamente, já que lá fora ele estaria sozinho de novo, por conta de novo, nem teria mais a casa, as propriedades dos Gen foram vendidas, né, foram leiloadas, e lá dentro pelo menos ele tinha atenção e 3 refeições quentes. O livro traz um apêndice com fotos, né, fotos reais do infame Gen, né, do Ed Gein,
muitas fotos, muito material, né? Traz aqui de quando botaram fogo na fazenda, né? Depois de um tempo, a fazenda do Ed começou a atrair muita gente, começou a se tornar um ponto turístico, e o pessoal da cidade onde ele vivia, né, Plainfield, se não me engano é o nome da cidade, começou a temer que aquilo virasse uma atração turística macabra, atraindo gente para lá só atrás de ficar na casa do Ed, e que isso era uma publicidade ruim, que a cidade passaria a ser lembrada única e exclusivamente por ser a cidade onde o terrível Ed Gein havia existido. Então, misteriosamente, uma noite lá, alguém tocou fogo na fazenda e destruiu a casa inteira. Né? A casa seria leiloada, acabou se leiloando só o terreno, só a propriedade mesmo. Não teve como fazer mais nada porque colocaram fogo, e isso também acabou com qualquer sonho que alguém possa ter tido de explorar comercialmente a casa para turismo. Embora tenha tido um cidadão que comprou o carro do Ed. O Ed tinha um carro, o carro que ele usou, inclusive, para transportar vítimas e tal. E ele comprou o carro com a intenção de fazer dinheiro com o carro, de alardear que era o carro do Ed, né, do carro do Ed Gein, terrível serial killer e tal, né, porque ele já tinha algo parecido, né, outras pessoas estavam ganhando dinheiro de maneira parecida, e ele achou que poderia, né, o comprador ah, poderia explorar esse filão. Inclusive ele pagou caro pelo carro na época, no leilão, pagou muito mais do que o carro devia, mas o negócio acabou não decolando, né? Em suma, há muitos detalhes surpreendentes e chocantes sobre a infância e a juventude do Ed Gein, e uma riqueza de detalhes impetuosa, né, sobre os crimes que ele fez, né, os crimes que ele cometeu e a maneira como ele cometeu esses crimes. Mesmo sendo um quadrinho, né, você sente que ali você não foi poupado de nada, basicamente. E quando você parar para pensar que o que você está vendo ali uma versão quadrinizada de atos reais, ou seja, aquela mulher sofrendo aquela violência, sendo assassinada daquela maneira que você vê aqui nessa história, isso aconteceu na vida real da mesma maneira, né? Isso reveste essa história de um peso ainda maior e mais surpreendente, porque você tem uma sensação totalmente diferente. Muito diferente você ler uma HQ do Capitão América, vendo ele enfrentar, sei lá, nazistas, criaturas cósmicas e o escambau, e você sabe que tudo aquilo é fantasia. Agora, quando você lê o Ed Gein e vê as coisas que ele está fazendo, e você sabe que não há fantasia ali, que aquilo aconteceu, que ele foi capaz disso, cara, é de gelar o coração. Eu diria que é o único terror real, de verdade, com o qual eu costumo ter contato. Sou um fã de terror ardoroso, amo terror. Mas eu sempre vejo algumas pessoas falando: ah, eu li tal obra e ela conseguiu me assustar, ou eu assisti tal filme e ele conseguiu me impressionar, me deixar assustado. Eu nunca passei por isso, eu não costumo passar por isso. Né? Eu não leio quadrinhos de terror e eles me assustam, abalam o meu psicológico. Eu acho que às vezes eu chego a pensar que eu sou azarado, que eu nunca tive a sorte que essas pessoas têm de ler uma obra que consiga impactar dessa maneira, embora muitas vezes eu tenha lido a mesma obra a qual elas estavam se referindo. O mesmo para filmes. Nunca assisti um filme que me deixasse impressionado a esse ponto de eu dizer: esse filme quase me matou de medo. Ah, em absoluto, nunca. Mas esse tipo de história, com esse tipo de enfoque, no qual a realidade é palpável, você sabe que aquilo aconteceu e que alguém foi capaz de fazer tais atos de verdade, meu amigo, esse é o terror mais pesado que existe. Se você curte esse tipo de material, se você não é impressionável, gosta desse tipo de pegada, eu recomendo muito Ed Gein, do Eric Powell e do Harold. Você vai mergulhar num universo do qual eu espero que depois você consiga sair, mas você não vai sair
como você entrou, pode ter certeza. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim e pro Mestre do Terror.